Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos de react. Hoje estaremos vendo essa figura pitoresca, essa figura tão singular da internet brasilis, o senhor Ian Neves. Então nós estaremos vendo aqui um pequeno corte, estaremos comentando, ou melhor dizendo, respondendo a definição do que é fascismo. A gente vai pegar uma leva desses comunistas aí, teens, né? Esse progressismo que se diz comunista, e vamos ver exatamente como é que eles apresentam a definição de fascismo. Vai ser o fascismo freestyle? Vai ser o fascismo à moda italiana? Um suposto fascismo à brasileira? Vai ter uma tipificação geral do que é fascismo? Vamos voltar para a discussão lá do Homero com o Hegel, que o fascismo tem que ser sindicalismo, corporativismo, ou é uma questão metafísica, filosófica, da civilização solares contra as civilizações lunares, Roma versus Cartago? Vamos ver o que o senhor Ian Neves nos diz aqui. Momento que você tem que prestar atenção é esse momento. Agora a gente vai discutir o conteúdo fascista. Atenção, neste momento agora você tem que prestar atenção, hein, gente? Atenção total. E o que configura um fenômeno fascista. Então vamos lá, gente. A gente tem que começar esse debate. O que configura um fascista e um fenômeno fascista. Ou seja, eu acho que vai fugir da definição mera e simples do fascismo italiano. Fazendo uma diferenciação aqui. A gente precisa evitar uma confusão que é muito explorada pela direita, que é o seguinte: a palavra fascismo pode significar duas coisas diferentes. Então nós temos o Partido Nacional Fascista Italiano, do Mussolini, fundado em 21, e nós temos o fascismo como um fenômeno político-ideológico. Por que eu tô salientando isso logo de cara? É muito comum vocês verem fascistas explorando essa confusão pra dizer que não são fascistas, dizendo... Tá, aqui é o que eu falei agora há pouco na introdução. A gente vai na discussão sobre o que foi o fascismo italiano, vai pegar lá as fundamentações do sindicalismo orgânico, do modelo corporativo, toda aquela questão do nacionalismo que foi sendo lapidado na Itália, versus a definição ontológica, o conflito que rege a humanidade, que é essas características gerais de fascismo, que eu acho que são muito complicadas, porque aí vai pra galerinha dos esoterismo, de que não, veja bem, o Ouroboros, porque as sociedades solares e lunares, o espírito masculino sobrepondo as sociedades ginicocráticas, ou seja, tudo se resume a um povo representante de Roma, né, um povo solar, oprimindo e dominando, até num teor de sexologia, a característica lunar, a nova Cartago, né? E aí, tipo assim, se você vai por esse lado, você vai dizer que Roma foi fascismo, você vai ter que dizer que Esparta foi o primeiro fascismo da história, você vai ter que olhar pra... Tipo assim, vai ser uma métrica que você vai poder julgar a humanidade inteira. Eu acho isso muito complicado. Entendo em termos filosóficos, mas historicamente falando, aí eu acho que fica complicado você trazer o fascismo como um fenômeno. Porque se você tira as características que tipificavam o fascismo, o elemento histórico do fascismo, daquele momento histórico do entreguerras, em 1922, ali, com Mussolini, você vai chegar a noções muito genéricas. Populismo. Ações autoritárias, no geral. O quê? É o pensamento anticomunista e antiliberal. Você percebe que daí você vai começar a criar características tão abertas que literalmente qualquer inimigo político de um liberal ou de um comunista vão ser tipificados como fascistas. Inclusive, comunistas vão dizer que liberais podem ser fascistas e liberais vão dizer que comunistas eram fascistas ou que fascistas eram comunistas. E, lógico, eles escolhem essa métrica extremamente relativa para ficar nesse debate escroto, né? Tanto é que aposto aqui que o senhor Ian Neves vai falar que liberais vão ser fascistas. Que os fascistas defendiam o capitalismo. E ao mesmo tempo você vai ver lá as teses à la Nando Moura 2015, que o fascismo era de esquerda, tá entendendo? Então você vai criar essas aberrações.
O fascismo não tinha tal coisa, se referindo ao fascismo italiano. Fascismo é o nome que a gente dá pra um fenômeno político ideológico e não pro fenômeno histórico. E é assim que eu vou me referir a esse fenômeno daqui pra frente, porque foi o nome que se tornou dominante. O fascismo italiano não foi o primeiro fenômeno fascista, mas foi o primeiro que ganhou uma puta projeção, que ficou gigante. A palavra fascismo se tornou sinônimo desse tipo de fenômeno, beleza? Então, novamente, estamos falando de fenômenos político-ideológicos e não de um evento histórico da Itália, tá? Dito isso, não existe uma definição única, encerrada, unânime, redondinha de fascismo, tá? Não existe. O que eu preciso fazer aqui é deixar muito claro pra vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante pra minha análise aqui. Tá bom. Então, deixando claro então. Ele acaba de falar que fascismo não tem definição, então é modelo de discussão, perdoe-me o palavreado, mas a moda caralha. Então, eu vou dar minha definição, e aí os meus inimigos podem dar outras, a gente fica discutindo esse termo sobre cada um escolhendo o que quer dizer com o nome fascismo. Ou seja, a discussão mais improdutiva possível, né? Porque você vai ignorar o que os fascistas diziam que era fascismo, para então começar a colocar palavras na boca do fascismo. Porque tem isso também, né? Nego vai estudar o fascismo segundo autores fora do movimento fascista. É quase como você estudar a União Soviética sendo descrita por americanos. Ou então estudar a história dos Estados Unidos segundo comunistas. Porra, você vai querer estudar o fascismo com base nas definições que pessoas antifascistas dão sobre o... Aí não tem como, né, cara? Como sendo apodítico, ou seja, autoexplicativo. Fascismo é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma citação muito longa agora, mas muito Calma. necessária. Como é? Um termo tão importante. Deixar muito claro pra vocês qual a definição que eu vou usar. Eu não posso tratar um termo tão importante pra minha análise aqui como sendo apodítico, ou seja, autoexplicativo. Tá. Fascismo Obrigado. é quando é fascismo. Todo mundo sabe o que é. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler uma citação muito longa agora, mas muito necessária, tá? Então vem comigo e, por favor, se vocês puderem, prestem atenção. Vamos muito lá. Fascismo longa. É a ditadura terrorista, aberta, dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Gente, se vocês quiserem uma definição rápida pra dar pra um liberal, Cara, isso não faz sentido em muitos níveis. Existe um fato histórico que a grande barreira contra o comunismo nos anos 20 e 30 foi o fascismo. Agora, tem uma coisa que eu acho extremamente esdrúxula, que é o contexto de capitalismo, quase que naquele teor de uma grande conspiração mundial, o capital, que geralmente o comunista utiliza, que é como forças do modelo econômico capitalista que elas cooperam para evitar o comunismo por si só. Quando a realidade histórica é que, dentro do modelo capitalista, você tem centros e periferias. Logicamente, os centros, eles parasitam as periferias. Mas eles, inclusive, disputam entre si para dominar as periferias, mas também guerreiam entre si de modo geral. Isso é, se porventura o fascismo alemão, que seria o nazismo, e eu coloco muitas aspas aqui, porque a princípio, Mussolini e Hitler não tinham assim, quase nada em comum. Eles se odiavam. O caso da Áustria é bem evidente como as posições nacionais socialistas batiam de frente com os interesses fascistas italianos. Então, mesmo essa definição de termos gerais de fascismo não funcionam nem sequer dentro daquele escopo dos anos 20, 30 e 40. Então, não dá nem para dizer que o nacionalsocialismo era um tipo de fascismo, porque a composição política do próprio regime era diferente do fascismo italiano. Mas vamos forçar a mão aqui, vamos forçar a lógica e dizer que tudo aquilo ali era fascismo, de maneira bastante grosseira. O fascismo alemão protegeu os industriais alemães. Se mostraram um grande problema para os capitalistas ingleses, os capitalistas holandeses, os capitalistas franceses, os capitalistas norte-americanos. Bem que os norte-americanos, a princípio, até que vinham com bons olhos. Mas a questão é que a disputa por mercados, a guerra entre os centros se mantinha. Não é porque a classe capitalista nacional da Alemanha se juntou no projeto desenvolvimentista da Alemanha
nacional-socialista, que existe uma grande união ali de que os capitalistas sentaram numa grande mesa ali e falaram, então vamos apoiar ali aquele partido daquele cara do bigodinho, porque aí ele evita o comunismo. Se essa discussão ocorreu, foi em nível nacional dentro da Alemanha. Isso é, e o modelo alemão por si é muito interessante. Porque dizer que o nacionalsocialismo estava subordinado aos interesses do capital seria proporcional a dizer que o regime comunista chinês está subordinado à sua burguesia capitalista. Coisa que não é verdade. Tanto na Alemanha quanto na China atual, eu não estou querendo dizer que a atual China é nacional-socialista, pelo amor de Deus, mas dentro dessas métricas aqui, de um regime que tem um Estado forte, em ambos os casos, eles domesticaram a sua classe capitalista a fim de nacionalizá-la pelo benefício da nação. Ou seja, não era o capital financeiro que financiou e dominou, controlou essa força política, o nacionalsocialismo, para os seus fins. Pelo contrário, o projeto nacionalsocialista domesticou os capitalistas alemães, que foi, em alguma medida, bom para ambos, afinal, os capitalistas também lucraram com o regime, mas fortaleceram a sua pátria. Então, assim, não existe nessas definições dos comunistas, existe quase que uma mística de um poder do capital financeiro internacional que coordena tudo para evitar o comunismo e afins, quando eles têm teto, para dizer no mínimo, de vidro. Uma vez que a própria Revolução Russa foi financiada por banqueiros. Vamos dizer o que também? Se o fascismo é uma marionete do capital financeiro internacional, então o comunismo também é. E até diria mais, né? O comunismo tem mais lastros aí com banqueiros e afins do que o próprio fascismo. Por exemplo, na Itália foi erigido justamente dentro da lógica do sindicalismo orgânico. Então, assim, é complicado essas definições freestyle que os comunistas usam. Aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas. E esse comecinho aqui, ditadura terror aberta dos elementos mais reacionários. Isso aqui é só adjetivo. Por que o que tipifica o fascismo como terror? É simplesmente um adjetivo pejorativo de um opositor político. Dos elementos mais reacionários. Sendo bem sincero, no fascismo italiano, por exemplo, estava à vanguarda da cultura nacional italiana. Então, você tinha lá, e aqui eu me coloco dentro de uma perspectiva de um nacionalismo católico, tá? Então, eu não estou fazendo um elogio aqui, não. É até um tom de crítica. A arte moderna era muito viva no fascismo. Futurismo estava dentro das propagandas fascistas. Entre os intelectuais fascistas estavam autores socialistas e sindicalistas, que assim, tem um sindicalismo secular e um sindicalismo católico, que alguns tomistas chegaram até integrar o partido fascista, mas é evidente a preponderância de figuras de caráter secular, de caráter material apenas. Ou seja, são figuras que, assim, olhando, mesmo nos dias de hoje, não tem nada de reacionários. Ainda mais por uma perspectiva supostamente comunista, que visa, em teoria, a priori, o trabalhador, a organização da luta de classes e afins, não tem caráter reacionário esse tipo de ideólogo. Então, esse começo aqui também não faz sentido nenhum. E chauvinista? Os latinos italianos, eles eram chauvinistas. O próprio Mussolini debochava do bigodinho, falando que ele tinha um delírio de raça. Então, do capital financeiro. O fascismo tenta assegurar uma base maciça para o capital monopolista entre a pequena burguesia, atraindo o campesinato, os artesãos, funcionários de escritório e servidores civis que foram retirados do seu curso normal de vida e particularmente aos elementos marginais nas grandes cidades, também tentando penetrar na classe trabalhadora. O crescimento do fascismo e só... Olha, aqui é verdade. E é justamente essa característica de tentar criar uma base maciça com todos os setores que compõem a vida nacional, é que dá característica nacionalista. O fascismo seria a conclusão do processo de formação do Estado moderno que a Europa passava
desde pelo menos o século XIII. Então a gente vai vendo o aumento da burocracia do Estado, a centralização do Estado e a sua característica técnica. O fascismo tentou, pelo menos o italiano, né, deixando bem claro, tentou mesclar essas características do Estado nacional, o Estado moderno, com o organicismo sindical. Isso é, tentar criar uma harmonia entre as classes donas dos meios de produção e as classes trabalhadoras, os vários setores da sociedade. Um filme muito interessante que aborda isso é A Metrópole. Ali tem uma discussão que se apresenta, que não necessariamente é uma discussão sobre fascismo, mas é um paradigma que os fascistas tentavam resolucionar. Com a industrialização, essa divisão entre classes ficava muito clara, entre patrões e empregados, aqueles que trabalhavam usando a cabeça e que ralavam na produção. E aí a discussão em Metrópole é o quê? É buscar um regime de governo, que é bom que Metrópole é quase satânico, então já diz muito sobre a característica dessas buscas dentro da modernidade de forma secular de uma solução para o problema social, né? Mas eles buscavam criar artificialmente uma nova deusa, que seria a pátria, que harmonizaria as tensões entre o cérebro e as mãos. E o elemento que faria essa interconexão entre as partes, amortecendo a convivência entre elas, seria o coração. Ou seja, existe aí também uma negação do racionalismo absoluto, do liberalismo dentro do fascismo. Então, é buscar o triunfo da emoção. Isso está muito presente no fascismo, né? A busca pela chama da civilização para romper, para ultrapassar os paradigmas de então. E é por isso que a definição de reacionário para o fascismo é bastante confusa, principalmente no contexto italiano. Mas então, todo esse paradigma e essa tentativa de reorganizar a sociedade explica o porquê. Primeiramente, não faz sentido dizer que o fascismo é uma cria do capital financeiro, uma vez que ele visava principalmente romper os laços com esse capital financeiro internacional e dominar aquilo que é de interesse da geopolítica dos estados, ou seja, é os estados jogando o seu próprio jogo, o seu interesse em primeiro lugar, ou seja, fortalecer a pequena burguesia a fim de torná-la de fato uma burguesia nacional capaz de competir com as demais burguesias dos demais estados modernos. E para isso, a fim de amortizar os atritos da sociedade, se tinha também interesse em montar câmaras corporativas, que era justamente agregando campesinato, artesãos, funcionários de escritórios, principalmente funções da vida urbana. Já então, se tinha um grande apego à modernização, industrialização e afins, aquilo que era necessário para colocar a pátria em posição de império de novo. Então, é natural que um movimento desse caráter, de uma certa retomada de um espírito civilizatório, mas com uma nova face administrativa e de organização, fosse buscar o apoio dessas classes e visando principalmente, não digo que acabar, mas amortecer e irmanar essas diversas classes sociais de forma que elas não fossem antagônicas. O principal objetivo do comunismo, do fascismo, perdão, seria principalmente acabar com a luta de classes, a fim de priorizar os objetivos nacionais. Então, logicamente, só deixando claro aqui, eu não estou expondo meus pontos de discordância, mas creio que já tenham ficado de forma secundária, mas devidamente explícita, que essa perspectiva fascista, ela é bastante material. Ela não é uma experiência confessional. Não é guiada, por exemplo, pela doutrina social da igreja. Ocasionalmente, a doutrina social da igreja encontrou eco através de agentes dentro da doutrina do fascismo. Mas o fascismo não é uma doutrina católica e tem diversos problemas dogmáticos na sua doutrina. Então, só deixando isso claro para vocês não pensarem que isso aqui é alguma forma de propaganda, tá bom? Só tô corrigindo uma coisa que é falaciosa. Mas prossigamos. Tomada de poder na Alemanha e em diversos outros países significa que a crise revolucionária e a indignação das massas contra o domínio do capital está crescendo, que os capitalistas não conseguem mais manter a sua ditadura através dos velhos Bom, aqui, deixa ele fechar esse ponto. métodos de parlamentarismo e da democracia burguesa em geral, que além disso, aqui é bem claro o caráter de oposição do fascismo frente
a primeira teoria política, o iluminismo, o liberalismo e a classe financeira universalista. Ou seja, se percebe que há uma crise no regime capitalista, que até então se tinha ali desde a Belle Époque, com alguns entreveros na Primeira Guerra, mas ser tomado ali até a crise de 29, essa ideia da protoglobalização, de livre comércio e afins, e isso causou a crise de 29, deixando claro para a maior parte dos países as deficiências desse regime e a concentração na mão de certos grupos financeiros internacionais, o poder econômico que se transmuta em poder de influência política e cultural. Ou seja, era a degeneração dos Estados-nações e das nacionalidades. É por isso que movimentos nacionalistas de todas as matizes começaram a surgir. O comunismo foi um grande fracasso que se evidenciou da Primeira Guerra Mundial. Não houve essa identificação de classe no mundo inteiro. Não, eu sou classe trabalhadora, então não vou guerrear com proletário russo, não vou guerrear com o proletário alemão. Guerrearam. Agora, o que você percebe de construção no início do século XX, que vai perpassando década de 10, 20, 30, 40, 50, é justa... 50 não, de 10 a 40. É a construção do espírito nacionalista. As pessoas se irmanam segundo o interesse de defesa da sua terra, da sua cultura, da sua identidade. Não é nem pelo interesse comercial, as pessoas comuns, e nem pelos interesses de classe. É pelo interesse de cidadania, de identidade. E é isso que o fascismo se ancorou, e muitos nacionalismos diferentes, não só o fascismo, também perceberam nesse momento de crise do capitalismo, de que o capitalismo é, por si só, um agente de degeneração social, cultural e política, porque descaracteriza as nações e leva a crises sistêmicas que causam miséria, e, ao mesmo tempo, a resposta comunista é uma premissa falha, não existe essa identidade de classe trabalhadora mundial, e mais do que isso, o comunismo também é um agente de destruição das identidades nacionais, uma vez que também é universalista. Então, os pontos A e B aqui apresentados não tem incongruência. Ou seja, sim, existiu uma emergência de um espírito revolucionário, mas um revolucionário nacionalista, no fim de romper com os dogmas do liberalismo até então impostos às nações, que estão em voga até hoje, né? Então, o fascismo é uma negação da primeira teoria política. Então, é normal essas características delas. E aí vem também o interesse e assim, o descrédito em não cair mais nos mesmos métodos velhos que ele apresenta aqui dos capitalistas. Ou seja, o parlamentarismo se provou uma fraude, porque não é uma mudança séria no sistema. A democracia burguesa também não é representativa de verdade. Pelo contrário, esses modelos são formas de preservar os meios de atuação dessas elites financeiras internacionais. O fascismo entendeu isso perfeitamente. O que ele fez? Apostou em autocracias corporativas, fortalecendo a sua burguesia nacional submetida ao Estado Nacional, ou seja, submetida aos interesses da nacionalidade e não das suas interconexões internacionais. Então... Os métodos do parlamentarismo e da democracia burguesa em geral estão se tornando um obstáculo aos capitalistas, tanto na política nacional, abre parênteses, a luta contra o proletariado, fecha parênteses, quanto na política externa, abre parênteses, guerra pela partilha imperialista do mundo, fecha parênteses, que tendo isso em vista. Bom, vamos lá. Basicamente aqui, ele aponta questões que eu até concordo, só que existe aqui um certo delírio de acreditar que o principal inimigo... É engraçado que isso vale para os dois lados. Que o principal inimigo dos países capitalistas era o comunismo. Quando quem tinha maior força de penetração na sociedade, encantavam de fato o povo e tendiam a apoiar essas ideias, eram os nacionalismos. Os nacionalismos são os inimigos naturais da dominação econômica, da globalização. Qual que é o maior inimigo da globalização? O nacionalismo. Porque vai buscar proteger os seus interesses internamente. Não vai cair nas mentiras dos grandes lucros de você internacionalizar a sua economia, se periferizar e afins. O nacionalismo é a visão cética sobre a realidade econômica do seu país. Enquanto o livre comércio, a globalização seria a visão romantizada, que ela esconde os malefícios justamente da dominação econômica internacional. Então, assim, a luta contra o proletariado. Tá, quem que estava capitaneando esse proletariado? Eram os comunistas?
Não. Os movimentos fascistas sempre foram mais expressivos na década de 20 e 30 do que os comunistas. Tanto é que você vai ver muito mais forte a eclosão nessas 2 décadas de movimentos nacionalistas, muito mais densidade de apoio popular a eles do que em partidecos comunistas aqui a colar, que já estavam bem claro que eram basicamente satélites da estratégia geopolítica de Moscou. Inclusive, o comunismo foi submetido aos interesses do Estado-nação russo, né? Então, esse ultra-romantismo ideológico não se aplica sequer na prática nos países comunistas. Bom, prossigamos. O capital é compelido a passar para uma ditadura terrorista aberta dentro do país e ao chauvinismo irrestrito na política externa, o que representa uma preparação direta para guerras imperialistas. Mas aí é o que eu tô falando, não existe essa unidade de capital. O surgimento do fascismo é muito pouco interessante ao capital, principalmente aqueles centros econômicos que a gente é até perigoso citar, mas os mais tradicionais, que sempre conseguem potencializar os seus lucros, muitas vezes inclusive financiando revoluções, causando justamente a desagregação das unidades nacionais, porque estados fortes representam uma ameaça muito maior a estes senhores do capital do que um estado de anarquia revolucionário, que aí os atores políticos estão muito mais suscetíveis a estarem sendo comprados. Lógico que o cenário ideal para esses caras é a democracia liberal, onde tem todo aquele ar de pacificidade, de instituições, onde eles compram tudo por debaixo dos panos e fazem dos agentes públicos lacaios, ou seja, quase que como porteiros da colonização econômica por parte desses grandes centros financeiros. Mas, aí vem a questão. Quem se fortaleceu, o capital que se fortaleceu com o fascismo, não foi esses centros conglomerados de caráter quase que global. Não foram os grandes bancos que enchiam os bolsos com a usura. Se você pega qualquer literatura de qualquer fenômeno fascista, você pega lá, seja o nacionalsocialismo alemão, a falange espanhola, o fascismo italiano, o salazarismo português, a ação integralista brasileira, o que mais se tem são agressões e denúncias às instituições financeiras externas. Se tem uma classe do capital que é favorecida por esses regimes, é uma classe concorrente a esse grande capital internacional. Porque o que ele apresenta aqui dá a entender que o capital, ele fomenta essa ditadura porque ele tá morrendo de medo da revolução comunista nesse país, que pode mexer nos seus interesses. Acontece que não precisou de uma revolução comunista para mexer nos interesses desses caras. O fascismo já tinha botado esses banqueiros para correr assim que assumiram o poder. Tá entendendo? Não faz sentido nenhum esse tipo de análise. É literalmente fanfic comunista de ai meu Deus, estão fazendo oposições políticas porque temem a minha revolução e o meu poder de encantar as massas proletárias. Cara, isso não existiu. E digo mais, a geopolítica se impõe de forma muito mais brutal do que essas discussões ideológicas. Então, qual que é o interesse da nação, seja ela qual for? Se livrar de qualquer tipo de dependência ou opressão. Seja de grupo comunista, de banqueiro ocidental. Isso é, o que o Estado, naturalmente, como um ente vivo, nas suas perfeitas condições, visa construir? Justamente bases para ser soberano e autônomo. Ou seja, construir a sua própria classe de capitalistas para predar as demais classes de capitalistas, os estados vizinhos, os estados inimigos, os estados de toda a natureza. A geopolítica é a disputa de um ser vivo chamado Estado que tenta predar os outros. É isso, não faz sentido você achar que a classe capitalista de um estado terceiro financiou o fascismo num outro estado e que a elite econômica daquele governo nacionalista vai estar subordinada a uma classe capitalista externa. Isso seria antilógico, cara. Não faz sentido nenhum. No útero da democracia burguesa. O fascismo nos olhos dos capitalistas é uma forma de salvar o capitalismo do colapso. Ele apenas serve para enganar e desarmar os trabalhadores, que a social-democracia nega a fascistização da democracia burguesa e delineia um... Cara,
Aqui, aí vem a questão. Defina capitalismo. O capitalismo em si, a gente tem até um vídeo aqui no canal que é o que é capitalismo. Tem lá todas as minhas críticas. Mas não dá para extrapolar a régua. O capitalismo, ele tem várias formas. O que os nacionalismos, no geral, tendem a fazer, em especial o fascismo também tentou fazer e conseguiu, era domesticar a sua classe capitalista. Não permitir que ela dominasse o seu Estado, mas mantivesse-as subordinadas aos interesses do Estado. E aí vem a questão. Para o comunista, as nações não existem. Então a classe capitalista é uma classe multiversal, que se auto-ordena e não está toda fracionada, ela é unificada. Quando na realidade é o oposto, ela é toda fracionada, cada burguesia nacional compete entre si e no máximo chegam a acordos de cavaleiros para dominar terceiros. Mas não era o caso do fascismo com as democracias liberais. Não existia esse grande complô internacional para barrar o comunismo. O comunismo era barrado porque era do interesse do fascismo evitar o comunismo e do capitalismo também. Mas até aí o fascismo também estava se digladiando com os liberais. Então a gente tem um capitalismo de Estado no fascismo. Ou seja, o Estado acima dos capitalistas e os capitalistas podendo enriquecer, tendo o direito à propriedade assegurado. Mas desde que não firam os interesses da pátria, os interesses nacionais. Então, não era esse bloco homogêneo, igual ele está tentando dizer aqui, que o capitalismo estava próximo do colapso. Não, o que estava próximo do colapso era o capitalismo liberal. A tese do livre comércio e afins. Que isso é uma mentira, porque o capitalismo ele nasce a partir dos saltos e da concentração de capital e também de técnica, progresso científico proporcionado pelos estados modernos. O capitalismo nasce do Estado. Essa é a grande questão. O capitalismo não é oposto ao Estado. O capitalismo ele necessita do Estado até mesmo para ser gerido. A grande questão é que o capitalismo não é um fator universal. O que existe muitas vezes é um determinado Estado se agigantar de tal forma que ele consegue convencer outras autoridades políticas de estados adversários de que existe grandes benefícios de deixar a burguesia capitalista dele adentrar o território de terceiros. E esses terceiros serem coniventes por razões ideológicas. Mas isso não significa que isso é verdade, é só uma mentira ideológica. E aí vem o liberalismo. O liberalismo é literalmente isso. É livre comércio para você, país periférico, e protecionismo para mim, que sou um centro econômico. Não, só existe liberalismo para países dominantes quando ele já tem uma clara vantagem tecnológica frente aos seus adversários. Mas enfim, essa aí já é outra discussão também, né? Enfim, o que eu espero que tenha ficado claro aqui é que esse grande capitalismo que apoiou-se no fascismo para se livrar do comunismo e que tudo foi arquitetado pelo capital, isso não existiu. O liberalismo estava se digladiando tanto com o fascismo, quanto o fascismo com o comunismo com os liberais. Eram 3 polos de poder, não eram 2. Contraste de princípio entre países democráticos e países de ditadura fascista. Por outro lado, a ditadura fascista não é um estágio inevitável da ditadura da burguesia em todos os países. A possibilidade de evitá-lo depende das forças de luta do proletariado, que estão paralisadas pela influência desintegradora da social-democracia mais que qualquer outra coisa. Aonde esse texto? Extratos das teses da 13ª plenária sobre fascismo, o perigo da guerra e as tarefas dos partidos comunistas. Ou seja, o que ele aponta aqui é que o liberalismo, que engloba também a social-democracia, a primeira corrente da teoria política, todos que defendem de alguma forma a democracia liberal, ela é capaz, supostamente, na lógica comunista, de desarticular o proletariado na sua vanguarda natural ao comunismo, como se todo trabalhador tendesse ao comunismo, e ao mesmo tempo também tivesse controle econômico sobre os estados fascistas. Então, o liberalismo dominaria a terceira teoria política, que é o nacionalismo, o fascismo e afins, ao passo que também consegue desarticular a segunda teoria política, que é o socialismo. E até que a parte de que a social-democracia realmente
é mais conveniente ao proletariado, na média, por ser mais gradualista do que o comunismo, é verdade. Mas a forma como as coisas são expostas aqui é bastante duvidosa. O que eu acho que cabe dizer sobre o fim do artiguinho aqui é que, assim, você dizer que o fascismo é dominado por uma elite do capital financeiro porque ele admite o capitalismo subordinado ao Estado-nação, é a mesma coisa que eu dizer que o comunismo é igual ao liberalismo, porque os dois são universalistas. Porque até aí também, tanto o capitalismo apoia, o liberalismo, perdão, apoia a abolição das fronteiras pelo bem das democracias, que é o imperativo categórico do Kant. Todos os estados têm que ser democracias, porque democracia só pode ver com democracia. É um valor universal. O comunismo também pensa isso. A revolução é universal. Ou seja, eu posso utilizar desse ponto em comum das duas ideologias para dizer que elas são a mesma coisa? Se você, até aí dá para dizer que o comunismo tem mais a ver com o liberalismo do que o fascismo tem com o liberalismo. De 33. Isso aqui é uma plenária da Internacional Comunista. Os membros da Internacional Comunista se reuniram, fizeram uma plenária para debater o fenômeno do fascismo e o perigo que ele apresentava, principalmente pro movimento trabalhador. Pra mim, gente, essa definição... Pra você ver aí, você pode juntar 2 comunistas, 5, 10, 20 ou 100, e eles vão continuar replicando a mesma papagaiada furada. Os caras não têm a capacidade de ter o mínimo de senso e falar, cara, vocês acham realmente que é uma boa ideia a gente ignorar a realidade e só ficar fazendo um discursinho propagandista? Ninguém teve bom senso, ou seja, se juntar um comunista ou 100 ou 1000 dá a mesma coisa, porque se você somar 0 de QI com mais 0 de QI com mais 0 de QI, dá 0, né? De 1933 é perfeita. E ela é tão perfeita que ela fala assim, ó, representa uma preparação direta para guerras imperialistas. O que aconteceu na mesma década? E é disso que a gente fala quando a gente sempre salienta... Meu Deus. Quem poderia, em 1933, perceber que ia acontecer uma nova guerra mundial, né? Quem poderia perceber? Com um monte de microconflitos já estourando e pipocando para tudo quanto é lado. É tipo se daqui, sei lá, 7 anos estourar uma terceira guerra e a galera vê o pessoal que tá levantando essas hipóteses hoje em dia e falar, como eles previram? Porra, tá flagrante. Tem um monte de regimes opostos, disputando entre si com ideologias diversas, disputando em áreas geopoliticamente relevantes. É óbvio que ocorreria um confrontamento em breve. Isso já era evidente para a maior parte das pessoas em 33, principalmente autoridades de Estado. Só que esse artiguinho Zé Bosta aqui, eles tentam reduzir a geopolítica a uma tentativa de frear a revolução comunista. Como se alguém estivesse dando uma foda pro comunismo. Que os comunistas, os soviéticos, sabiam que ia acontecer uma guerra. Então, levem em consideração todos esses elementos no nosso debate daqui pra frente. E aí, eu levantei os pontos basilares aqui que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá. O fascismo é um fenômeno político-ideológico. Não é um fenômeno histórico. É um fenômeno político-ideológico. O fascismo é de massas. Sempre. O fascismo é conservador. Um fenômeno político-ideológico. Então, o fascismo, nessa lógica, a gente entra naquilo de que se é um fenômeno político-ideológico, se as características dele encontrarem em momentos históricos pré a essência do fascismo, era fascismo também? Então a gente pode começar literalmente a fanficar aqui. Esparta, primeira nação fascista. Roma, o primeiro império fascista. A gente pode literalmente meter essa e não? Eu discordo. Fenômeno de massas, ok. Todo regime político moderno tende a conglomerar massas, com exceção do liberalismo, né? Conservador. Defina o que você está querendo dizer com esse conservador aí. O Partido Fascista Italiano não era tão conservador assim. Ele tinha grandes expoentes de modernidade, de representantes do progressismo, não da forma como a gente entende hoje, mas estava na vanguarda do pensamento cultural, literário da época. De defesa do capitalismo. Isso aqui é extremamente... Qual que é o capitalismo defendido pelo fenômeno político-ideológico do fascismo? Porque se você for considerar um fenômeno político-ideológico, então a gente vai fazer aquela parada de considerar literalmente qualquer movimento nacionalista
Fascismo. Tá. O Prona ele defendia o capitalismo? Tem literalmente livros da maior parte dos intelectuais sendo contra o capitalismo. Se você pega os espanhóis, eles se colocavam também contrários ao sistema capitalista. O salazarismo foi também uma tentativa de corporativismo. O próprio fascismo italiano apontava as imperfeições do capitalismo e tentava corrigir com o corporativismo. E aí, cara? Como que vai ser a defesa do capitalismo? Reacionário. O fascismo é chauvinista. O que é chauvinismo? Chauvinismo é um nacionalismo irracional, apaixonado e que tem uma rejeição sistemática por tudo que é estrangeiro. E o fascismo é invariavelmente um movimento de defesa do capitalismo. Isso são coisas que o fascismo se a gente for pegar como uma característica chauvinista, então aí cai por terra a principal característica do Bolsonaro, né? A galera vive, essa galerinha de esquerda fala, o Bolsonaro era fascista. Mas como que ele era fascista se ele não era chauvinista? Refutamos. Você não vai poder falar que o MBL também é fascista, porque o MBL também, né, tem aquelas conexões bonitas com países da orbe ocidental, né? Não tinha que ser chauvinista? é sempre. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Todas as outras características dos fascismos que a gente tem no mundo emanam dessas características, tá? Como o fascismo é um fenômeno político-ideológico de massas, conservador, chauvinista e de defesa do capitalismo, ele se adapta às massas locais, se adapta ao conservadorismo local, se adapta ao chauvinismo local, se adapta ao capitalismo local. Então as diferenças entre movimentos fascistas que vocês vão observar estão na maneira como o fascismo se adapta à realidade local, mas sempre tendo em vista essas características basilares, beleza? Então é por isso que alguns elementos que aparecem no integralismo podem não aparecer em outros fenômenos fascistas, inclusive não aparecem. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no cerne da questão, tem uma Ou seja, a adaptação é a muleta. Ou seja, fascismo tem essas características aqui, mas esse aqui não tem essa característica. Então, é porque ele se adaptou. Pô, que copada violenta, hein? Com essas características, ele inclusive pode excluir qualquer uma delas, conforme a necessidade da argumentação, falar que é uma adaptação. Qualquer inimigo político pode ser fascista. Simplesmente o termo mais freestyle possível. Qualquer coisa pode ser. Que é muito raramente falada a respeito do integralismo e que precisa ser falado. A gente viu que o integralismo tinha uma apologia aberta ao fascismo italiano na década de 30. Aberta. Mas e o nazismo? O que os integralistas achavam do nazismo? Ainda bem que vocês perguntaram. Gente, lembra do A Ofensiva, principal jornal integralista? A Ofensiva publicava diariamente numa época. E olha só, eles escreveram sobre nazismo. Aí, só pra dar um adendo, daqui pra frente, eu vou só trazer evidências, tá? Eu não vou só falar, o integralismo fazia isso. Eu vou demonstrar que o integralismo fazia isso. Todos os pontos que eu for abordar das características do integralismo, eu vou trazer documentação primária. Vamos ler o jornal A Ofensiva. Salvando a Alemanha da estagnação moral em que jazia, libertando a dos perigos que já eram mais do que próximos do comunismo internacionalista, o regime inaugurado pelo chanceler Adolf Hitler atendeu às mais prementes necessidades alemãs, dando-lhes a um só tempo extraordinárias forças, tanto da reação como de construção, para restabelecer a normalidade da vida interna da Alemanha. O nazismo agiu de um modo consagrador, enfrentou corajosamente todos os problemas que se lhe apresentavam, exigindo rápidas soluções. Mas isso aqui é só apelo emocional. Se você lê, ali não tem qualquer tipo de exaltação a qualquer política específica do nazismo. Até aí, a gente tem frases, por exemplo, do Arlindo Veiga dos Santos, fundador da Frente Negra Brasileira, primeiro movimento negro de massas do século XX. E ele tem falas elogiosas, porque ele viveu os anos 30, a certas características do nazismo, que ele valorizou a raça alemã, e que no Brasil deveria se valorizar a raça brasileira. Isso não é uma concordância com o nazismo. Você falar que ele acertou em determinado ponto não é ser nazista, senão fudeu. Como é que você vai fazer um estudo sobre economia na Alemanha nazista? Você vai ter que analisar lá o milagre econômico. Você não vai poder falar que foi um resgate da economia nacional alemã. Que eles fizeram grandes feitos em um curto período de tempo. Vai ter que mentir para não parecer nazista. Aqui não houve nem qualquer simpatia. Pelo contrário, se você começar a pegar tem até trabalhos acadêmicos sobre isso, que é a presença da ação integralista no sul do Brasil, principalmente Santa Catarina, em bolsões do Rio Grande do Sul, Paraná, onde se tinham colonos alemães, onde o integralismo tentava cooptá-los. Não, vocês são brasileiros, vocês são descendentes de alemães, mas vocês estão aqui nessa pátria, vocês devem a essa pátria, então vocês têm que ser integralistas. Só que tinham células do Partido Nacional Socialista aqui, que respondiam diretamente à Alemanha. E, inclusive, eles tinham apoio e contato
contato direto com embaixadores alemães no Brasil nessa época. Então, assim, você vai dizer que o integralismo foi nazista? Se você for ver, se não mas um dos principais órgãos que começaram a criticar o nacionalsocialismo foi propriamente a Ação Integralista, porque era um rival ideológico e um rival de doutrina. O racialismo alemão era contrário às definições sociológicas e antropológicas defendidas pela Ação Integralista brasileira, alinhada com os preceitos de raça mestiça, de que não, o eugenismo já era uma ciência caducada e afins. Então, se você for pegar, vai ter um monte de jornal, inclusive jornais consagrados até os dias de hoje, que vão noticiar grandes feitos que a Alemanha fez na década de 30. Esses jornais são nazistas? Acho difícil, né? Ofensiva 1935. Duvida de mim? Referência tá aqui. Eu separei outra. A esperança de todo o mundo civilizado. Duvida de mim? Veja esse texto. O cara pega um trecho que não fala absolutamente nada e fala assim, ó, veja só, está aí. Absoluto cinema. Dirige-se exclusivamente sobre a Alemanha. Num tenaz e tremendo combate do povo alemão contra o marxismo judaico e com terríveis sacrifícios, foi este ataque da Internacional Comunista repelido. A vitória de Adolf Hitler e de seu movimento significava o fim dessas tentativas de bolchevizar a Alemanha e com ela a Europa Central. O mundo começa a perceber que o ataque mortal do bolchevismo, contra o qual a Alemanha Nacional Socialista é o baluarte mais forte e resistente, se dirige também contra todos os demais povos e nações. A ofensiva anticomintern em 1935. 1935. Antes de qualquer crime de fato ser revelado para o mundo da forma como foi depois da derrota alemã. Como que você vai querer que o cara seja evidente em 35? E existia uma ameaça... Atente-se à data, as agitações comunistas já estavam bem feias nas ruas. Então é evidente que devido ao ambiente político que o Brasil vivia, e principalmente os integralistas, que saiu na porrada na rua com um comunista quase todo dia, que existiria um sentimento fortemente anticomunista. E existia uma nação que, para os alemães, era a forma de nacionalismo que eles estavam se expressando. Não estou dizendo que estava certo, mas estou dizendo é que a discussão do nacionalismo é que existe um nacionalismo para cada pátria. Se o alemão tinha aquela forma, eles que escolheram. Essa que era a questão. Servia para eles. Não significa que eles queriam transportar para cá. A questão é que, em um clima de anticomunismo, em que eles também analisavam a geopolítica segundo os blocos nacionalistas versus comunistas, era uma forma de louvar uma derrota de um inimigo geopolítico. É mais ou menos como hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma divisão no mundo entre autocracias e democracias liberais. Quando um país ocidental perde uma disputa geopolítica por qualquer país que seja, Rússia, Irã, China, sei lá, a maior parte do pessoal que defende autocracias bate palma. Mas não necessariamente eles querem aquele modelo específico seja implementado no Brasil. Às vezes você quer um regime autoritário, um regime autocrático, mas não nas mesmas métricas da Rússia, do Irã, qualquer coisa do gênero. É literalmente você pegar um trecho que você consegue distorcer historicamente, só que você está incutindo um julgamento do presente no passado que eles não tinham ideia de como que a história ia caminhar, né? Marxismo judaico. Gente, o que os integralistas achavam dos nazistas? Acho que eu consegui provar meu ponto, né? E assim, eu vou perguntar, vocês estão surpresos? Porque eu não tô. Vamos às características do integralismo. E aí sempre lembrem... essa aí é outra questão também. Porque aí você vai ter que entrar na história, que é justamente a conexão entre judaísmo e comunismo. Você vai voltar e ventilavam-se diversos trabalhos sobre isso naquele período, inclusive escrito por brasileiros. Melo Franco tá aí, por exemplo, lá, você tem um livro dele lá, aos nacionalistas, os jovens nacionalistas, eu acho que é o livro, onde ele fala bastante sobre isso. Se você for pegar os principais autores da década de 30, vão falar sobre a questão judaica, e de fato, os primeiros partidos marxistas no leste europeu nasceram em partidos judaicos, a Bound, por exemplo. Então, o próprio Marx era judeu, então tinha diversas questões que eram discutidas em um momento em que o sionismo estava se articulando, tudo estava meio mal colocado. Só que existe sim uma conexão entre comunismo e judaísmo. A diferença é que nessa época não dava para saber como que os alemães estavam tratando da questão, né? Aí é um salto entre você dizer que existe uma conexão na formação do comunismo com o judaísmo
para dizer que a pessoa tá, por reconhecer essa interconexão, dizer que ela legitima o que foi feito anos à frente a publicação do próprio artigo, né? Que todas essas características que a gente vai falar emanam das características centrais que a gente delineou lá em cima, tá? Nós levantamos essas características do integralismo: anticomunismo, antiliberalismo, antissemitismo, supressão das diferenças da luta de classes, chauvinismo, idealização do passado, culto à personalidade, respeito à hierarquia, fundamentalismo religioso, patriarcalismo e controle. E aí, mas como é que faz? Como é que faz? O fascismo italiano não era antissemita. Tem até uma história do Mussolini, quando ele vai se encontrar com um rabino de Roma, se eu não me engano, que ele fazia umas piadas com eles, tudo. Eles não eram antissemitas. Inclusive, aquela fala de que ele zoa os alemães com delírio de raça era, inclusive, sobre a questão do antissemitismo. Ele diz que qualquer um pode ser italiano, desde que tenha um espírito italiano, tenha nascido na Itália. Então, o fascismo não é fascista? Como é que vai ser? Agora, outras questões. Idealização do passado. Toda expressão cultural civilizatória em qualquer ponto da história geralmente remonta a um passado, a um mito fundador e afins. Isso eu também acho uma característica extremamente aberta, que serve para dizer que qualquer um é fascista. Por exemplo, a Rússia do Putin agora, que exalta os czares, a própria União Soviética, ela está tendo uma idealização do passado. Ela é fascista? O culto à personalidade. Todo país já teve alguma liderança, ou pelo menos uma, né? Ou seja, geralmente são muito mais do que uma, que são grandes figuras históricas de cunho populista, que realmente houveram culto a essa figura. Que no Brasil a gente teve a Dom Pedro II, a Dom Pedro I, a Getúlio Vargas, ao próprio JK em determinados pontos, Médici recebeu musiquinha e tudo. E aí? Fundamentalismo religioso. Qual que era o fundamentalismo religioso da Alemanha nazista? Os caras não tinham qualquer proximidade com questão religiosa. As alas mais espirituais dentro do Partido Nacional Socialista eram pagãs. E aí eu te pergunto, qual que era a porcentagem da população alemã que era pagã? E mesmo Hitler dava uma debochada desses caras internamente. Patriarcalismo e controle sexual feminino. Aqui já começa a construir aquelas palavras que é falar, ai, a mulher oprimida da história. Aí já é bobajada, então eu me nego a discutir essa questão. Mas enfim, os pontos não fazem qualquer sentido feminino. dentro da própria questão do fascismo. Os fenômenos fascistas? Não. Mas saibam que todos esses fenômenos emanam da adaptação que o fascismo faz à sua realidade nacional. E, gente, quantas dessas características... Ele me refutou aqui, desculpa. Que se algum caso aqui, inclusive o próprio fascismo italiano, não tiver uma dessas características, é que ele se adaptou, entendeu, cara? Se tiver algum furo na minha tese, é que ele tava se adaptando, ele tava se corrigindo aquele terreno, entendeu? Não é que eu errei, não é que eu tenho uma tese esdrúxula. É que é uma questão evolutiva, da própria questão ideológica. Características vocês veem no bolsonarismo. Se fala muito sobre como o Bolsonaro não pode ser fascista porque não tem gesto, não tem hino, não tem símbolo, não tem estética. Falando de conteúdo, quantos desses elementos estão no bolsonarismo? Vários. Então... Beleza, então. Isso aqui é o point do Marcelo Andrade. Veja bem, tem Estado. Não defende livre mercado. É populista. Logo, comunismo. Sabe, esses cheques que a direita faz para dizer que fascismo é comunismo também, é exatamente o que esses caras aqui fazem para dizer que liberalismo é fascismo. O antiliberalismo não. Por quê? Lembra que eu falei que o fascismo se adapta à burguesia nacional? O antiliberalismo é a doutrina dominante da burguesia nacional hoje em dia, que é uma burguesia rentista. É uma burguesia justamente ligada ao capital financeiro internacional. Então o Bolsonaro tá fazendo as vezes da burguesia, tanto que o Bolsonaro, como era um fascista clássico... Ou seja, às vezes você pode pegar uma classe que é oposta ao nacionalismo e elas ignoram o nacionalismo para se transformar em nacionalista? Entendi. É tipo um país que não é cristão, aí vai uma missão de padres e vai converter eles. Aí, como eles não são cristãos, para converter eles, eles vão abrir uma exceção para se adaptar e vão tirar a parte de acreditar que Cristo é Salvador. Tem como fazer isso? Se você elimina essa característica central, não é mais a mesma coisa. Porra.
presidente, ele defendia o quê? Nacionalização da indústria, não defendia? Não é difícil achar áudio do Bolsonaro falando sobre nacionalização, sobre Estado. Ou tô mentindo pra vocês? O Bolsonaro... Quando era basic. Porque ele precisou se adaptar às demandas da burguesia nacional para ser presidente da República. E aí, gente, hoje em dia os integralistas, agora com... Então adivinha, a partir do momento que ele faz isso, ele não é mais nacionalista, não tem como ele ser fascista. Com o fim do PRONA, que era o principal partido que eles se identificavam, os integralistas estão em 2 partidos, principalmente. O PTB, do Roberto Jefferson, e o PRTB, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E, gente, nós temos integralistas declarados no gabinete da Damares Alves. Declarados. Então é isso, gente. Em resumo, quando nós formos discutir fenômenos fascistas, nós temos que nos apegar ao... Isso significa que eles estão se dobrando aos figurões da política atual para conseguir ter um espaço, ou que os figurões da política local concordam com eles, só que tá num xadrez 5000D. É evidente que esses caras são figuras minoritárias que conseguiram adentrar ali de forma escondida. E eu nem sei que figuras são essas integralistas com a Damares, porque a Damares, inclusive, fez um monte de leis feministas. Então... Ai, cara... Vai, encerra aí. Conteúdo fascista. Porque identificar esse conteúdo é fundamental pra gente conseguir combater o fascismo. O fascismo é um fenômeno político ideológico que precisa ser suprimido, combatido, execrado, eliminado. Os fascistas têm que ter medo de ser fascistas. Só que a gente nunca vai conseguir fazer isso se a gente não souber delinear, delimitar, se a gente não souber identificar. Meu Deus do céu, cara. O vídeo do cara era delimitar ali, definir o que é o bagulho. E a definição dele aqui, ó. Não tem definição. Como que tanca uma porra dessa, cara? Esse aqui foi Top Shows Vídeos. Mas vamos lá. Eu vou ficando por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem um gostei. Se não forem inscritos aí, se inscrevam. Pix na descrição se quiserem colaborar com o canal. E também tem o clube de membros com conteúdo exclusivo lá, tá bom? E, enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Falou!